Sejam todos bem-vindos à Switch Trader, nosso canal aí educacional que traz várias informações no mercado financeiro, principalmente no mercado americano. Então, te dou as boas-vindas e antes de tudo, peço para que você se inscreva no nosso canal, que vem fazendo aí um trabalho muito bacana semanalmente, certo? Então, não pense duas vezes, dá o seu like lá, curte o nosso canal, certo? Se inscreva no nosso canal, dá o like e se você ainda não segue a gente no Instagram e também no Facebook, nos siga no Instagram, Léo Sweet Trader. Nós temos várias informações, eu posto lá algumas coisas bem bacanas relacionado aos indicadores do dia, como que está o mercado, se teve algum breaking news, alguma coisa do gênero. Então nos siga também no Instagram e vamos ao nosso cenário semanal, trazendo um pouco de informação do que aconteceu na semana passada e o que vai acontecer nessa semana, o que pode acontecer aí de movimento. Todo esse fundamento tem a ideia principal de preparar a gente para que nessa semana, quando a gente for operar, minimize todo e qualquer risco, certo? Tanto no mercado americano e indiretamente acaba influenciando também no Brasil. E diga-se de passagem, eu não sou de falar muito do Brasil, mas hoje eu vou dar um pitaquinho bem sutil sobre a questão do que vem acontecendo aqui com o Brasil. Pessoal, sem mais delongas, vamos começar aqui a nosso nossas atividades. Bom, semana passada nós tivemos aí do dia 24 ao dia 29, né, começa no domingo, no caso do mercado americano, uma semana fraca. E realmente foi uma semana fraca. Não foi uma semana das melhores, uma semana que trouxe muitas volatilidades, ou um mercado que falou, putz, esse mercado aí vem extremamente promissor. Não foi dessa forma. Bom, sendo assim, como que nós nos preparamos? Eu falo sempre que a primeira semana do mês e a última semana do mês são sempre semanas que tem muita volatilidade. Em especial essa de novembro, a última semana não foi volátil, não teve tanto movimento assim não. Mas por que, Léo, que não teve movimento? Por um fator muito importante. Na quinta e sexta-feira foi feriado nos Estados Unidos, né? O famoso feriado de Ação de Graças. E inclusive teve a Black Friday na sexta-feira e nós tivemos o mercado fechado, inclusive na sexta-feira, apenas um período. E isso cai muita volatilidade e cai muita volatilidade para o mundo, né? Não exclusivamente só nos Estados Unidos. Em todo o mercado, isso acaba refletindo. Então, nós tivemos apenas 3 dias realmente em mercado aberto norte-americano e isso impactou numa semana mais fraca. Tanto é que eu trouxe aí os indicadores do dia 24. Domingo nada, segunda nada, essa era a previsão, tá? Terça-feira médio, quarta-feira bom, quinta e sexta fraco devido ao feriado. Ainda coloquei, feriado dos Estados Unidos, nós tínhamos o PCE, certo? E uma possível movimentação relacionada à guerra. Se houvesse, mas aí eu estava falando muito relacionado à guerra, apontando uma questão da Rússia e Ucrânia, porque estava aflorando aquela questão do armamento utilizado. Eu até sugeri para que você assistisse também o professor Rock, que ele fala muito sobre geopolítica, é muito, muito bacana o áudio dele, né? As informações que ele passa de geopolítica e dessa questão diplomática entre os países e desses conflitos. Eu não sei como é que está minha tela aí relacionada ao meu vídeo, mas eu não estou me importando muito não, porque a grande verdade é que eu nem sei, eu faço de casa a essa semana no domingo, então eu não fico assim muito preocupado com o vídeo, eu não sou o cross na tecnologia, mas logo logo eu vou achar uma forma de deixar mais ajustado, vou conversar com o pessoal aí do suporte para que me ajude a deixar esse vídeo. Então, se tiver pingado o vídeo, não se incomode com isso, o mais importante é o que eu estou falando. Seguindo aqui, pessoal, a previsão então, domingo nada, segunda-feira nada, terça-feira. O que nós temos de indicadores que poderia movimentar o mercado? Venda de casas novas. Pô, Léo, mas por que venda de casas novas? Eu vou recordar de novo. No último discurso do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, do Federal Reserve, o Jerome falou o seguinte, que ele estava mais tranquilo relacionado aos indicadores em relação ao emprego. Sobretudo, ele queria ver bastante o setor imobiliário. Então, tudo que envolve o setor imobiliário, ele estava dando um olhar mais clínico, um olhar mais detalhado para esses indicadores. Por isso que eu coloquei mais evidência vendas de casas novas e tudo que envolvia o imobiliário.
Estoque de petróleo, bruto semanal, API. Diga-se de passagem, eu venho falando bastante de estoque de petróleo e nós vamos saber um porquê aí que aconteceu relacionado aos Estados Unidos. Aí também a OPEP, né? Se você não sabe o que é a OPEP é a Organização dos Produtores de Petróleo do Mundo. É vou falar cartel, né? Mas é um grupo de países, né? De produtores de petróleo, onde é encabeçado pela Arábia Saudita, onde eles têm a maior reserva de petróleo. Diga-se de passagem, o nosso vizinho Venezuela, se não for o maior em reserva, é um dos maiores, tá? E a produção hoje vem sendo cortada pela OPEP, encabeçada pela Arábia Saudita, com a intenção de estimular o preço, pois o preço do petróleo está abaixo dos $70 e nós sabemos que abaixo de $70 é uma produção de despesa, não é interessante esse valor para o mercado relacionado a petróleo. Na quarta-feira, pedidos iniciais de seguro-desemprego, núcleo de preços PCI, certo? Que é o nosso índice de inflação, o PIB dos Estados Unidos, foi mencionado também, e estoque de petróleo bruto. Na quinta-feira, feriado nos Estados Unidos, sexta-feira, feriado nos Estados Unidos. Beleza, seguindo aqui. Pessoal, trouxe esse gráfico, né, como sempre, em todas as vezes, é um gráfico da Nasdaq que traz para a gente aí como foi o mercado de domingo para cá. E no gráfico aqui a gente percebe que na segunda-feira nós tivemos, todo o mercado na semana inteira, baixíssima volatilidade. Não ultrapassou de fato a casa dos 21 mil pontos, né, a Nasdaq, e ficou nesse range de 20.600 a 21 mil. Então ele desceu na segunda-feira, foi realizado. Terça-feira nós tivemos um movimento aí também de consolidação. Na quarta-feira ele realizou mais. Quinta e sexta-feira, mercado lateral, principalmente quinta-feira, feriado, e sexta-feira lateral. E olha só, Léo, e essas linhas? Essas linhas, meus alunos sabem o que são, porque elas são um apoio e uma referência para a gente. Então você pode reparar o quanto elas não são criadas posterior não, tá? Elas são anterior não, elas são criadas posterior, elas são criadas anteriormente ao movimento do mercado. Então a gente desenvolve elas e tem ali uma referência de onde o preço pode bater. Seguindo aqui, pessoal, eu não vou ter muita coisa para falar da semana passada, pois o mercado foi muito mais sutil. E o que promete muito é o que vai acontecer para essa próxima semana. E eu trago aqui uma correlação para vocês verem do mercado S&P e Nasdaq da semana inteira. Olha só como são movimentos similares. Então nós sabemos bem como eles são correlacionados diretamente proporcional um ao outro. Léo, e esses momentos aqui que mudam? Esses momentos que eu quero que você tenha uma atenção muito clara. Esse momento que você percebe que Nasdaq está descolado do S&P são os momentos que ou o S&P está forte e, consequentemente, o Nasdaq, que são as Big Sevens, né, que é o que carrega o mercado Nasdaq, está abaixo e S&P acima. Isso faz com que elas estejam inversamente proporcional. Elas estão descoladas, certo? Quando que isso muito acontece? Quando você tem indicadores que envolvem muita questão industrial. Então, o Dow Jones acaba levando o S&P para uma determinada faixa e Nasdaq para uma outra. Ou inversamente, Nasdaq está acima, vou dar um exemplo, as Big Seven estão bombando. Em compensação, o S&P na área industrial está levando porrada. E aí elas descolaram. Na maioria das vezes, elas andam juntas. Quando o Nasdaq está subindo, o S&P está subindo. Quando o Nasdaq está descendo, o S&P está descendo. Então, essa correlação aqui eu trouxe para que vocês percebam que na semana inteira, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, como elas caminharam juntas. Pode até dizer que são idênticas, né? Olha aqui, quinta e sexta. Então, você percebendo que Nasdaq está subindo, a sua possibilidade de tomar operações no S&P, ela é tão assertiva quanto o Nasdaq, porque elas caminham juntas. Seguindo aqui, pessoal, e o que aconteceu na semana? Eu destaquei na segunda-feira, até está errado aqui, do dia 24,
Segunda-feira foi pura realização, tá? O mercado abriu no domingo, foi de lado, subiu. Quando chegou aqui, 10h30 da manhã, 11h30 no caso de São Paulo, desceu. Realização. Teve algum motivo? Não, não teve motivo. Não teve, é realização mesmo. O mercado da semana foi uma semana com realização. Mas tiveram alguns pontos, né? O Trump, na segunda-feira, anunciou que logo nos primeiros dias, ele toma posse no dia 20 de janeiro de 2025, né? Está até errado ali 24, mas 25, né? E ele já anunciou que ele vai realizar cortes, vai taxar por uma questão da, da facilidade que alguns países trazem de problemas dos Estados Unidos, entre México e Canadá, né? Principalmente México e Canadá, sobre a questão de tráfico de drogas. Então ele fala de forma bem clara que ele vai taxar esses dois países com 25%. E no caso da China, ele também vai taxar a China com 10%, porque um dos focos principais dele é fazer um ajuste na indústria automobilística. Só lembrando que Tesla produz automóveis. Então Tesla continua voando, principalmente com esse mercado aí do Trump. Então por isso que ele está tentando cortar aí as asinhas da China nessa produção e comercialização dos produtos chineses dentro do mercado americano. Na terça-feira, como que foi aqui? Vamos olhar o gráfico. Terça-feira de ladinho, aqui ó, só uma pequena alta. E que nós tivemos? Nós tivemos indicador de vendas de casas novas, que estava anteriormente 738 mil e caiu para 610 mil. Pessoal, significa que reduziu a venda dessas casas novas. Se reduziu, significa que as pessoas, os americanos, estão com menos crédito para comprar novas casas ou estão segurando o valor para poder efetuar a compra dessas casas. Isso é reflexo claro das atividades que o Federal Reserve faz na sua política monetária. Então está dando resultado, né? O que ele fez lá atrás em segurar e manter a taxa de juros nos Estados Unidos, hoje os Estados Unidos vem fazendo o que a gente fala que é um pouso suave, né? Consequentemente, você percebe que vem desaquecendo a economia americana, que é um dos propósitos quando a gente busca uma contração econômica, certo? E nesse momento, os Estados Unidos continua tentando essa contração, pois a meta dos Estados Unidos é 2%, que é a sua referência. Na quarta-feira, nós tivemos, que foi o dia de mais movimento, o PIB dos Estados Unidos, que tinha anteriormente 3%, no terceiro quarto veio menos. Novamente, a gente reforça aí, percebendo que os Estados Unidos vêm tendo uma menor produção, consequentemente, reflexo também da política monetária e das ações bem realizadas pelo Federal Reserve. Nós tivemos também o núcleo de índice de preço, PCI, né, que foi a referência de inflação, de 2,7 para 2,8. Nos Estados Unidos também, na quarta-feira, estoque de petróleo. Olha um detalhe aqui como que era anteriormente. Anteriormente estava 0,545 milhões de barris. Agora o estoque está atualizado para 1,844 milhões. Então significa que os Estados Unidos está tendo uma reserva maior de estoque. Se ela tem uma reserva maior de estoque, lembra lá atrás que eu falei que, olha só, com um barril desse valor, consequentemente os Estados Unidos vai acabar adquirindo mais, vai aproveitar o preço. E não deu outra, aumentou o seu estoque, né? E tem um detalhe importante que o Trump também anunciou a intenção dele de se tornar autossuficiente na produção de petróleo. Então ele foi bem claro. Ele quer chegar ao ponto de ele ficar tão autossuficiente, porque os Estados Unidos ele produz muito petróleo, mas ainda falta. E aí ele tem que importar e acaba importando, né, de alguns países. O Trump tem como objetivo fazer com que os Estados Unidos se torne autossuficiente e, além de se tornar autossuficiente na produção de petróleo, consequentemente seja um exportador. Então nós temos aí, por isso é muito importante a gente acompanhar os indicadores que envolvem as produções nos Estados Unidos
de Cushing, né? De Cushing de... Eu estou tentando lembrar o nome desse indicador. Eu vou lembrar e a gente volta aqui, porque eu acho que está mais para frente. Seguindo aqui, pessoal. E o que aconteceu na semana? Para você entender como que é a questão da interferência, né? O Federal Reserve, eu até falei sobre essa notícia na semana passada, né? Passando aí como que os membros do FONC, né? Como que o mercado está vendo com a atuação do Federal Reserve. E aí, o Fed Watch traz para a gente, na primeira semana, 47% de manutenção da taxa de juros e 52% no corte da taxa de juros. Isso há uma semana atrás, que foi semana passada, eu mandei esse slide para a gente ter o comparativo. Depois que veio a ata, na terça-feira, vieram os indicadores dos Estados Unidos, principalmente a questão do PIB, do PCE, nós tivemos a seguinte informação. Foi a seguinte, dia 26/11. A ata dizia o seguinte, olha só a diferença. Então, na primeira semana, a semana passada, nós tivemos, retrasada, pessoal, desculpa, o Fed Watch dando 47% para manutenção e 52% para corte. Depois nós tivemos a divulgação da ata na terça-feira, dia 26. E o que dizia parte dessa ata? Os juros futuros de curto prazo nos Estados Unidos reduzem perdas anteriores após a divulgação das atas do FONC. Opa! Então nós estamos percebendo que o juros futuro de curto prazo está reduzindo essa perda. Então estamos tendo um sinal. Também trouxe aí na questão da ata do Fed. A previsão da equipe é que a condição econômica permaneça sólida. Então quer dizer que ela não vai ter nenhum choque brusco aí, nessa questão econômica, né? A projeção de crescimento do PIB 2024 é vista como maior. Então, o entendimento é que ela pode vir a produzir mais ainda para esse próximo período. Alguns participantes disseram que pode ser apropriado no futuro considerar redefinir a taxa de recompra reversa do overnight. Isso é uma coisa muito interessante que o Federal pode colocar aí de movimento para o mercado. Alguns participantes também avaliaram que os riscos negativos para o mercado de trabalho e economia diminuíram. Lembra que eu falei para vocês relacionado a mercado de trabalho, que ele percebia que o mercado de trabalho, Jerome Powell, no seu anúncio, deixou claro que ele não estava mais tão preocupado com o mercado de trabalho e olhando mais a questão imobiliária? Então, ele reforça aqui, confirma na ata o que ele havia mencionado. Certo? E, para finalizar, muitos participantes da reunião de 6 e 7 de novembro do Federal Reserve, disseram que a incerteza sobre o nível neutro da taxa de juros tornou apropriado reduzir gradualmente, quer dizer, que continue a redução gradualmente. Então, já reduziu 50, 25 e continue a restrição política. Quer dizer, então, ele entende que essa incerteza sobre o nível neutro da taxa de juros. Bom, com isso, o que traz essa ata, essa confirmação, inclusive que já foi mencionado pelo Jerome anteriormente? Como que o Fed Watch se comportou posterior à divulgação da ata? Nós temos aqui, que eu peguei ontem, dia 30, ele mudou totalmente. A aposta agora é de manutenção 34% e 66% de corte 0,25 base points da taxa de juros norte-americana. Pessoal, eu vou manter essa visão do Fed Watch para a próxima explicação da semana que vem, porque nós vamos ter durante essa semana indicadores muito importantes sendo divulgados. E esses indicadores talvez mexam novamente com essa
possibilidade de manutenção ou corte da taxa de juros. Então vamos ver como que vai se comportar o Fed Watch até a próxima divulgação. Seguindo aqui, pessoal, como que o S&P se comportou durante essa semana, que foram 3 dias de mercado, né? Então nós tivemos aqui um mercado bem misturado, mas um destaque para a Nvidia, que caiu 5,26%. E o que leva ao entendimento dessa queda de 5,26%, já que o balanço dela, que veio há 2 semanas atrás, se eu não me engano, mostrou um balanço extremamente interessante. Realização. Pura realização. O mercado já estava lá em cima, os valores bem interessantes. Quem comprou lá embaixo realizou aqui em cima, preço desceu, certo? O preço desceu e agora ele vai se reajustando. O mercado americano não tem jeito, é um mercado muito forte, muito potente e ele está muito bem, está muito bem. Então ele tem muito espaço ainda para crescer. Mas não podemos esquecer que também ele tem muito espaço para realizar. E quando eu digo realização, estou me referindo à venda, à queda, certo? Então vamos ver como vai se comportar o mercado para essa semana, que vai depender muito de todos os indicadores, que nós vamos saber a agenda daqui a pouco. Brasil. Antes de continuar agora no mercado americano, certo? Eu quero pedir para você, que nós vamos falar agora do Brasil, que você se inscreva no nosso canal, que é feito com muito carinho. Olha os slides que a gente faz aí, preparando, sabe, com as informações ali atualizadas para que você se prepare. Se inscreva no nosso canal, dá um like aí, sinta-se à vontade nos comentários do que a gente pudesse ajudar. Tem novidades vindo aí bem bacana de uma mesa proprietária, mas isso vai ficar mais para frente. As nossas aulas também, a semana que a gente traz aí, retornando com a questão do acompanhamento no período da manhã. Nós temos aí do horário das 9 às 11 da manhã. E nesse horário, porque o mercado hoje abre um pouco mais tarde, certo? E várias outras coisas que a gente providencia. Então eu convido você a se inscrever no nosso canal, você dá um like aí pra gente, ativa o sininho, e se você ainda não nos segue no Instagram e não nos segue no Facebook, siga. Nos siga no Instagram, Léo Switch Trader lá, tem várias coisas muito bacanas que eu faço com muito carinho lá, e nos siga. E é aquele negócio, não prometo nada, mas o que eu quero fazer aqui é trazer o que me ajuda muito, né? Não prometo nada, não é nenhum Instagram mirabolante oferecendo coisas do arco da velha. E diga de passagem, deixando bem claro para você, esse trabalho é para minimizar o risco das suas operações. Então, consequentemente, eu faço esse apanhado de informações para que você também se prepare melhor para a próxima semana. Certo? Então, que você aproveite dessas informações, porque são informações que eu faço com muito, muito prazer para poder nos ajudar. Então, curte aí. Brasil, pessoal. Por que eu trago e hoje eu vou falar um pouco do Brasil? E de forma muito curta, muito direta, muito clara. O Brasil poderia estar muito bem, mas muito bem, mas muito, muito, muito bem. Infelizmente não dá. Não está. Não está por quê? O Brasil tem um problema muito sério relacionado à questão de fiscal. Assim como os Estados Unidos também tem, mas os Estados Unidos tem uma responsabilidade, um controle e um perfil de muito mais cuidado relacionado a essa responsabilidade fiscal, muito mais sério. Já no Brasil, e detalhe, nós estávamos no governo dos Estados Unidos socialista, e agora nós estamos num governo onde o Trump vai atuar, que olha, uma forma muito mais capitalista, vamos dizer desse jeito. Mas no Brasil, demorou muito, principalmente depois das eleições, a divulgação do plano de cortes do governo. E está muito na cara. Acho que eu quero defender aqui o mercado financeiro, porque está muito na cara que o mercado financeiro não é bobo. O mercado financeiro vive de números.
E não adianta tentar enrolar o mercado financeiro porque ele é muito claro. Ele é muito claro. Tentou enrolar, então nós vamos divulgar né, o plano de cortes, assim, assim, assim. Não adianta. Enrolou, 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 dólar bateu R$ 6, 6,10. E é óbvio que vai bater, e vai bater mais ainda se duvidar. Por quê? Porque de uma forma muito infeliz foi apresentado um plano onde não é um plano de cortar na carne. O que apresentou foi um ajuste, algo do tipo, eu proporciono à classe mais né, menos favorecida e corto dos super ricos. Isso aí não é cortar na carne. Cortar na carne é você ter corte real. Não é você falar o que você pode ajustar sobre imposto de renda. É cortar. Cortar mesmo. Quais são os ministérios que estão, sabe, estão dando mais despesa, os ministérios que podem ter determinado corte real. E faz com que o mercado não entenda que o Brasil seja um Brasil, seja um país de interessante para se investir. E o investidor que traz o dinheiro mesmo, porque o nosso mercado é muito pequeno, tá, gente? Se você acha que o nosso mercado é enorme, não se iluda. Não se iluda. Uma empresa dos Estados Unidos é 3 anos de PIB do Brasil, sem gastar nada. Então, não vamos nos iludir, certo? Não havendo isso, não havendo essa preocupação real do governo em ter essa responsabilidade do arcabouço, ter essa responsabilidade do plano de corte, não adianta. O mercado, o investidor de fora não vai trazer o dinheiro para cá. Porque a tendência agora é subir os juros com detalhe, né? Vai sair o Roberto Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central, e vai entrar o Galipo, que é indicado pelo presidente. Segundo o Galipo, diz que vai, apesar de ser indicado, porém, ele não vai ser influenciado e vai atuar de forma técnica. E tem outras indicações. Então, os nossos membros do Banco Central estão começando a ser recheados, assim como outras esferas que eu não quero mencionar aqui, que não é o propósito, de uma forma muito mais politizada. Então, eu percebo que a gente tem que levar muito a sério. E o detalhe, eu não sou de nenhuma linha política. Para mim, quando você atua, isso fica uma dica muito importante, tá, pessoal? Nunca leve nada de forma emocional. É indiferente política. O que você tem que levar é mercado. Como o mercado reage com determinados cenários, determinados perfis de cada governo. Assim como eu fiz um vídeo, se você não assistiu ainda, foi muito bacana. Eu fiz um vídeo relacionado ao perfil do Trump e o perfil da Kamala. E aí você entendia lá qual o perfil de cada um e como que poderia impactar no mercado. É a mesma coisa. Quer um outro exemplo? Pega a Argentina, o Milei. Como que está a economia agora da Argentina com a atuação do Milei? O que o Milei realmente fez de corte na carne, né, no governo real? É lógico que vai desagradar muita gente, porque ninguém quer. Para você entender de forma mais simples ainda, fazendo uma analogia, é como se você trabalhasse e ganhasse R$ 10.000 e de repente você se viu desempregado, conseguiu um novo emprego e agora você ganha 2.000. Então você teve uma perda de R$ 8.000. E aí como que você vai fazer na sua casa para manter agora um custo de vida para que você se mantenha com R$ 2.000? Tem que tirar 8.000. Você tem que cortar um monte de coisa. E não é legal. Ninguém gosta de cortar, né? Então o Brasil ele está dessa forma, está nessa caminhada. Eu, sendo bem honesto, nós temos que torcer para a China aí. Tem até notícia relacionada à China, né? Para a China aquecer a economia dela, que consequentemente ela acaba importando mais nossas commodities, principalmente a questão do nosso minério, que é o nosso carro-chefe. Tá? É o que nós temos de maior, mais puro. E isso sim a gente tem que falar de referência, pois a Vale do Rio Doce, o nosso minério realmente é uma referência hoje relacionada ao mundo, como a pureza do minério. Então, por isso que Dalian na China importa tanto, né? Por isso que a China importa tanto o nosso minério. E a gente percebe que nesse ponto a gente tem um valor muito alto. E aí nós tivemos também a notícia
na Europa sobre a questão do Carrefour, né, mencionando a intenção de não importar mais a carne bovina, que é outra besteira comercial muito grande, pois a nossa carne, eu tenho que defender aqui o agronegócio, é uma referência fundamental hoje no mercado. Estou levando um pouco mais de tempo com essas explicações, porque eu pouco falo do Brasil, mas eu acho que é fundamental a gente defender o agronegócio, os pecuaristas. Fica aqui o meu respeito por todos os pecuaristas e agricultores do nosso país, pessoas que carregam essa economia com muita força, com muita vontade, com muita tecnologia, com muito estudo, sabe? Isso aí tem que ser nobre e batido aí, ó, palma para todo o agronegócio do nosso país. Bom, pessoal, então a nossa economia ela não vai bem, eu não acredito que vá melhorar significativamente, infelizmente, né? E vamos ver como que vai ser para os próximos meses e eu acho que eu vou trazer mais algumas informações relacionadas ao mercado. Léo, você opera o mercado brasileiro? Sim, eu opero o mercado brasileiro, mas não mais day trade, porque realmente eu estudo muito o mercado americano. Quando você vai operar o brasileiro, o ruído acaba atrapalhando muito a minha leitura, o meu panorama do dia. Pessoal, seguindo então, aqui, trazendo um pouquinho de informações relacionadas a correlações, né? Como eu sempre trago na semana, Nasdaq e S&P, olha só a posição dos três durante a semana, como que são extremamente, eles acompanha o outro. Em branco aqui nós temos o S&P e em verde nós temos o Nasdaq. Né? Na quinta-feira e sexta, eles bem correlacionados. Pode perceber que Nasdaq sofreu mais na quarta-feira na realização. Por quê? Realização de NVIDIA, o impacto foi maior. Ainda trazendo a correlação aqui, pessoal, o T10, como eles são inversamente proporcional, né? Enquanto o S&P subiu, que é a bolsa de valores, a bolsa de S&P, enquanto nós temos a S&P, os futuros aqui subindo, o T10 caindo, que são os treasuries americanos 10 anos, né? São inversamente. Enquanto um subiu, os treasuries caíram. E vamos entrar agora nos indicadores da próxima semana, que, diga-se de passagem, essa semana que vai entrar, essa vai ser boa. Essa promete. Então, antes de a gente entrar, novamente eu peço para você, se inscreva no nosso canal, curta o nosso canal, dá um curtir, ativa aí o sininho. Se você ainda não nos segue no Instagram e no Facebook, nos siga lá, passo várias informações, então não perca tempo e fique à vontade para comentar, dar o seu apoio aí. É feito com, eu tenho aí nossas limitações, mas é feito com muito carinho, você pode ter certeza, e um dia após o outro. A disciplina é feita dessa forma. E que nós temos aí, Léo, para a próxima semana, que vai do dia 1º ao dia 6. Bom, é uma semana muito boa, né? Começando no domingo. Noite fraca, porque começa no período da noite aqui para nós, certo? O dia na segunda-feira vai ser um dia médio, na terça-feira um dia bom, na quarta um dia bom, na quinta um dia bom e na sexta promete ser um dia muito bom. E o que eu destaco nesse ponto aí relacionado à semana? Discurso, muita atenção. Se você ainda não viu a questão do discurso, eu passei acho que umas 3 vídeos atrás falando relacionado ao perfil dos fat boys que fazem o discurso, certo? Qual que é o perfil deles, se eles são votantes ou não em 2024 e 2025. A reunião da OPEP, que foi adiada, né, para o dia 5, se eu não me engano, vai ser uma quinta-feira. Indicadores, a semana vai ser recheada de indicadores, principalmente indicador de emprego e os PMIs, bateria de PMI. Então nós temos aqui no domingo, reunião da OPEP, está marcando isso. E eu preciso ter a certeza, pois no calendário está marcando que a reunião da OPEP está no domingo nos Estados Unidos. Só que falou que foi adiado para o dia 5. Então nós temos que saber se vai ser agora ou o dia 5. Nós temos também no domingo o PMI Industrial Caixin. Esse PMI é muito importante, tá, pessoal? Que mostra como que está a economia e a saúde econômica da China. E é baseado nesse caixinha aqui. Caixin não, caixin. Na segunda-feira, PMI
industrial ISM, que é o PMI que mais nos interessa, tá? Tá junto aqui separadinho. Estados Unidos, discurso do Waller. Antes, o que eu coloquei antes? É que no período que o mercado está aberto, tem um discurso do Waller. Então pode refletir na segunda-feira o mercado nesse discurso aí no período da tarde. E depois do mercado, nós vamos ter o discurso do Williams. Então vale a pena você olhar lá. Acho que no Instagram tem, se eu não me engano, tem o perfil deles. Olha o nome lá e vê se eles são mais hawk ou dovish. Se eles são mais duros ou mais tranquilos no seu discurso. E se são membros votantes. Porque realmente, como ele aparecer no discurso, vai ser interessante. Tá? Acompanhem como o discurso deles sempre dá bons movimentos. Terça-feira, oferta de emprego de outros. Aqui eu sempre olho com muito carinho, porque são ofertas. Se o mercado está abrindo, ofertando mais, significa que está aquecido. Se ele está aquecido, ofertando mais, consequentemente está querendo aquecer a economia. E isso o mercado reage de um jeito. Estoque de petróleo. Opa, lembra que na semana passada que eu falei sobre estoque de petróleo? Nos Estados Unidos estava com menos, aí atualizou, foi para bem mais. Vamos ver como que vai estar o estoque agora, se vai aumentar ou vai diminuir. Se aumentar, nós vamos ter uma reação. Se diminuir, nós vamos ter uma outra reação. E ainda na terça-feira, pós-mercado, nós temos o PMI do setor de serviços também na China, Caixin. Quarta-feira, bastante importante também, discurso da Christine Lagarde, que é um discurso bem interessante, que pode refletir um pouquinho no apoiando o pré-marketing na quarta-feira, na abertura do mercado da quarta-feira dos Estados Unidos. Então é bom acompanhar o que ela vai dizer. Também na quarta-feira, PMI ISM, núcleo ISM aqui, tá? Muito importante a gente acompanhar. E variação de empregos privados ADP. Essa variação de empregos privados traz uma prévia na sexta-feira de como vai ser o payroll. Então a gente acaba tendo ali uma referência. Ele andou sem muita credibilidade, em alguns momentos tem ajudado, em outros momentos tem dado um pouco de dúvida, mas vale a pena acompanhar. Nós temos também na quarta-feira alguns discursos de alguns Fed Boys e estoque de petróleo bruto. Na quinta-feira, pedidos iniciais de seguro-desemprego e sexta-feira, sua linda. Na sexta-feira será PIB anual, ganho médio por hora trabalhada, tá? Ganho médio por hora trabalhada é muito importante, porque daí a gente consegue perceber se o mercado está aquecido ou não. Porque se está oferecendo mais, significa que está tendo mais oferta do que demanda. Certo? Quer dizer, mais gente querendo trabalhar e não tem tanto assim. Estou tendo muito mais oferta do que gente para trabalhar. E o famoso payroll, na sexta-feira, o relatório de emprego não agrícola e também discurso. Bom, eu trago aqui, pessoal, o que é o PMI ISM, né? E eu trago um resumo para que a gente possa olhar e você também acompanhar. Caso você não acesse ainda, vá na página do Investing, lá tem esses indicadores, os mesmos que eu acompanho. E aí você consegue perceber como se comportam esses indicadores. Então, ó, o indicador de PMI, o índice de atividade não industrial, que controla a quantidade de atividades não industrial que ocorreu no mês anterior. Qualquer valor acima de 50, então o valor de referência do PMI, né, do índice de inflação dos Estados Unidos, é 50%. Acima de 50% é expansão. Abaixo de 50% é contração. Então significa que se estiver acima, o mercado e a economia está aquecida, está pulsante, ela está forte, certo? E abaixo de 50, ela está se contraindo, indo para o seu nível de taxa de juros. Só que a economia americana ela vem constantemente, né, evolutiva. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu trouxe qual que era a última. Estava aqui, ó, 56, né? Aqui em 55, 57, 56, mais ou menos, tá? Então ela veio, ó, aumentando acima de 50, ó. Acima de 50, 50, aqui estava um pouquinho abaixo. Então, 50, 50, 55, 56, vou colocar 56. Então ela vem aquecida, ela vem ainda intensa. Vamos ver
se eu não me engano, acho que é na quarta-feira, né, que sai o indicador ISM. Vamos ver aqui, ó. Indicador ISM. Isso, quarta-feira. Como que vai vir esse próximo indicador, certo? E nós temos também o payroll, que é o relatório de emprego do payroll, né? Eu trago um resumo aqui, o seguinte: folhas de pagamento não agrícola, média variação de número de pessoas empregadas durante o último mês, de todas as empresas não agrícolas. O total de contas da folha de pagamento não agrícola para cerca de 80% dos trabalhadores que produzem 80% que produz o PIB americano, né? A produção interna bruta. Então, uma coisa muito importante, e por que o payroll é tão importante assim? O Fed olha o payroll com muito cuidado, com muita atenção, muita atenção. E ele traz para a gente informações muito valiosas, certo? Então a gente pode perceber que o payroll ele veio, ó, de janeiro para cá, caindo, quer dizer, está saindo cada vez mais, tem saído pessoas das atividades de trabalho. Então, quer dizer, as empresas têm cada vez mais reduzido a sua linha de produção, produzindo menos, né? Aliás, apesar do PIB ter vindo mais, deixa eu ver, não lembro se o PIB veio mais, voltar lá. PIB, não, o PIB veio mais. Eu acredito que o PIB tenha vindo mais, sim, pessoal. Não, foi 3.0, 2.8, veio menos. Veio menos. Então, quer dizer, com menos gente trabalhando, né, a linha de produção acaba caindo. E esse é o indicador que, apesar do General ter falado que ele está achando, e também outros Fed Boys ter falado que eles estão mais tranquilos com a linha de trabalho, é por causa disso. Porque eles perceberam que é uma linha que veio caindo com o passar do tempo. Né? E como que vai apresentar essa semana é muito importante, porque ele caiu bastante também. Né? Então vamos ver como que vai apresentar na sexta-feira o payroll. Pessoal, é isso. Essa semana é uma semana muito recheada, uma semana de muitas atividades, muitas coisas boas para acontecer e de muita volatilidade. Se o mercado brasileiro não atrapalhar com os ruídos, ela pode aproveitar esse momento e quem sabe até melhorar nosso mercado aí, a nossa bolsa que caiu bastante, se não me engano foi para 126, 128, alguma coisa assim, e o dólar lá para casa dos R$ 6. Então, se você está gostando de tudo que eu estou produzindo aqui para os Switch Traders semanalmente, e entre outras coisas, nós temos aulas que vão estar sendo disponibilizadas, aí a questão dos indicadores, eu já coloquei lá uma explicação bem bacana sobre questão de política monetária e que é essencial que você entenda a política monetária antes de apresentar todo esse material de indicadores, que nada vai adiantar você entender indicadores, mas sem entender política monetária, né? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, nos siga no Instagram e no Facebook, dá o seu like aí, agradeço demais, sejam todos muito bem-vindos, que vocês tenham uma semana maravilhosa e vamos aí fazer resultados muito bons. A Switch Trade está à sua disposição e até a próxima semana, cenário da semana. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.